Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é José Carlos. Bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos ver a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos de programação e nós vamos ver hoje como que a gente declara uma variável, uma posição de memória na área de flash, tá bom? E a gente vai ensaiar também como é que a gente trabalha com tabela. Então a gente vai criar aqui duas tabelinhas para a gente poder brincar aí com os nossos 8 LEDinhos lá do kitzinho que eu montei no nosso protoboard. E a gente vai aprender também uma diretiva de compilação que ela é muito interessante, que é o ifdef, tá? Aí eu vou fazer lá, eu vou ensaiar o ifdef também. Vocês vão ver a utilidade dele. Ele é muito legal, que às vezes você tem dois hardwares diferentes e você, pela diretiva de compilação, você pode fazer uma programação só e pedir para o seu compilador compilar ou para esse ou para aquele hardware sem mexer em nada no código. É muito legal, vocês vão ver aqui. Vamos lá então. Bom, eu já deixei tudo meio arrumadinho aqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Então tá aqui, ó. Nós vamos trabalhar hoje declarar variável em espaço de memória de código. E nós vamos aprender como que funciona essa diretiva de compilação aqui, o ifdef. Isso aqui a gente vai usar muito quando a gente for quando a gente for criar o nosso include lá, o nosso ponto H, tá bom? Então vamos lá, vamos começar que vocês vão ver só. É o seguinte, como que eu declaro uma posição de memória? É uma variável numa posição de memória. Então vamos lá, quando eu escrevo isso aqui só, olha, quem viu meu vídeo lá de hardware, que está no preparatório que eu chamei aqui para programação, isso aqui, se eu colocar a data aqui, o meu compilador, ele vai entender, se eu omitir o data, o meu compilador ele entende, se eu deixar só assim, olha, o compilador ele entende que isso aqui ele é de memória interna na RAM. Então, essa posição de memória aqui, que é 8 bits, que é um byte só, ela já está alocada para esse ponte LED aqui, ó. E vai nascer com 0. Então, isso aqui está dentro da RAM. Agora, como é que eu faço para guardar dentro da EEPROM? Quem assistiu o meu vídeo lá de preparatório, lá que eu estava falando de hardware, e lá eu ensaiei isso aqui, mostrei o que acontece dentro da memória. Vocês vão ver o seguinte: quando é que eu uso flash, quando é que eu uso RAM. Em RAM a gente só programa aquilo que a gente vai mudar durante a execução do código, né? Então, se o programa está rodando lá e ele precisa modificar uma memória, salvar um rascunho, alguma coisa do tipo, então a RAM é o lugar adequado. Quando você não precisa salvar nada, é estático o seu dado, o lugar mais adequado é você salvar dentro da flash, tá bom? No ATmega, a forma como a gente fala para o nosso compilador que esses dados aqui eles vão ser colocados em memória flash, esse jeitão aqui, ó. Quem viu meu vídeo lá de hardware, o preparatório, viu que lá é assim, ó, flash const. Aqui eu estou dizendo para ele que é só 1 byte. E aqui é que entra a novidade do nosso vídeo, ó, uma tabela, ó. Quando eu quero declarar vários dados só numa variável só, eu faço o que? Eu tenho aqui no caso essa quantidade de dados e eu quero que eles fiquem agrupados numa variável só. Então, para isso, a linguagem C ela te dá uma ferramenta, uma funcionalidade de você criar uma tabela, e essa tabela ela é indicada dessa forma aqui, ó. Você coloca qual tipo de dado que vai aqui dentro, que no caso aqui vai um signchar, o nome da tabela, e depois aqui você coloca, abre e fecha um colchetes. E esse colchetes aqui, na verdade, ele serve para você falar para o compilador
quanto de memória ele tem que separar para você, mas isso é útil quando você vai colocar dados na tabela, que no caso não poderia ser uma flash, né? Quando você mesmo cria a tabela, você não precisa colocar aqui no compilador quanto de memória você precisa, quantas posições você precisa. Você pode omitir isso. Mas se você for salvar dados dentro da tabela, você tem que falar para o compilador quando de memória você quer que ele guarde para você. É o caso de você, quando a gente for salvar coisas em RAM, nós vamos criar a tabela lá e vamos falar para ele, ó, separa para mim X dados aqui, olha, 10, 20, 30, quanto que a gente precisar. Mas ainda não é hora disso. Então, por enquanto, a gente está criando tabela dentro da Flash, tá bom? Bom, então aqui eu tenho uma tabela que tem todos esses dados aqui, olha. Tá bom? Eu coloquei em binário, vocês vão ver por quê. Isso aqui, na verdade, nós vamos depois fazer um programinha e ele vai acender os LEDinhos nessa sequência aqui, ó. Ele vai acender do LED 0 até o último LED, depois ele retorna de novo. Aí acabou, ele vai, então o meu LEDzinho vai ficando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí vocês vão ver lá na rotininha como é que a gente faz isso. Bom, uma vez feito isso, criada a tabela, o que acontece? Eu vou... Aqui tem outra, aqui tem outra tabela criada e vocês podem ver que ela está comentada, olha. Então já nós vamos saber por que eu fiz isso aqui, tá bom? Então vamos nos ater primeiro a nossa tabela que está dentro da memória flash, tá bom? Aqui também tem um outro arranjo, tá bom, de dados, ó, um outro arranjo de dados. Vocês podem estranhar que está tudo FF, eu não vou usar ele em lugar nenhum, mas isso vai ter uma utilidade depois, tá bom? Eu só criei isso aqui, eu chamei de ref, vocês vão ver o porquê. Então, quando eu quero criar uma tabela de dados, é sempre assim, ó, abre colchetes igual chave, ó. Aqui eu fiz assim, ó, minha chave está aqui, olha. Ponto e vírgula depois da chave, ponto e vírgula depois da chave, ó. Eu gosto de criar assim, porque, por exemplo, que eu não queira esse dado aqui, é só eu comentar ele, ó. Fica mais fácil para mim, tá? Se eu quiser fazer isso nessa tabela aqui, eu teria que fazer assim, ó, comentar aqui e comentar aqui, ó, é mais difícil, né? Então eu gosto de fazer daquela forma, porque quando eu preciso comentar, é mais fácil de comentar eu fazendo dessa forma aqui, tá bom? Então vamos lá. Uma vez criado minha tabela na Flash, agora eu vou usar ela, né? O que vai ser o meu programinha? É o seguinte, a primeira posição da tabela aqui, ela é 0. Aí posição 1, posição 2, posição 3, assim vai indo. Se eu tiver que fazer um programinha, por exemplo, para jogar lá no meu, para acender meu LED, eu ia ter que falar assim para o meu compilador, olha, pega a posição 0 dessa tabela aqui e joga no port B lá. Aí ele ia pegar essa posição 0 dessa tabela e ia jogar lá no port B. Como ele está jogando o byte inteiro, ele ia acender só o primeiro LEDinho. Aí eu ia esperar um pouquinho e ia falar para ele, ó, pega agora a 1. Aí ele ia pegar a posição 1 e dessa tabela jogar no port B. Então, se eu fizer isso numa sequência cadenciada e que seja possível o meu olho acompanhar, né, ele ia acender o LEDzinho um por um aqui, ó. Aí eu tenho que saber quando que ele chegou no fim da tabela. Ele chegou no fim da tabela, como? Eu coloquei aqui um caractere finalizador. O que é o caractere finalizador? Ele pode ser qualquer coisa, desde que ele não esteja aqui, ó. 0xFF é tudo 1, aqui não tem nada aqui com tudo 1. Então esse aqui ele vai servir de caractere finalizador. Quando eu na minha tabela e eu enxergar, eu ver que ele chegou aqui, olha, aí eu vou reseto e vou voltar aqui no começo de novo. Então vamos lá, ó, a minha rotininha ela está aqui já escrita, ó. Então vamos entender ela. Isso aqui é o meu loop infinito, né? Isso aqui já vem de outros carnavais. Quem assistiu os outros vídeos meus sabe o que é isso. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar o port B. Aí que tá, ó, vou fazer igual a quem? A tabela de LEDs apontada. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é um ponteiro, ó. E essa variável aqui minha, tanto que o nome dela é ponte LED, não é à toa, mas é só nome, viu? Ele vai funcionar como se fosse um ponteiro.
Ele não nasceu com 0. Então aqui tem 0. Ó. O que vai acontecer aqui? Ó? Porte B igual a tabela de LEDs. A posição 0 da tabela de LEDs. Então a posição 0 da tabela de LEDs, que é a primeira vez que ele entrar aqui, ele vai enxergar isso. A posição 0 é quem? É esse camarada aqui, ó. Tá bom? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É esse sujeito aqui, ó. Tá? Esse sujeito aqui. Então ele vai pegar esse sujeito aqui e vai jogar no meu porte B. Então, ele vai acender só o primeiro LEDinho. Vai esperar 500 mili. Daí ele vai pegar o meu ponteiro e vai incrementar ele. Meu ponteiro de 0 vai para 1. Então ele vai ficar apontando para quem agora? Para esse cara aqui, ó. Tá bom? Aí o que vai acontecer? Aí ele vai comparar se ele chegou no FF. Para comparar a tabela é assim, ó. Se tabela de LEDs apontada pelo ponteiro for igual a 0xFF, ele vai 0 meu ponteiro, por meu ponteiro começar do começo de novo. E vai lá para cima. Então ele vai incrementando meu ponteiro até ele chegar no FF. Quando ele chegou no FF, ele zera tudo. Enquanto ele não chega no FF, ele vai carregando o porte B a posição que ele está aqui. Ó. Se eu for posição, por exemplo, 5, ele vai pegar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Ele vai jogar essa combinação lá no porte B, essa aqui, ó. E ele vai... Aí meu porte B vai acender só esse LEDinho aqui. Então vamos rodar. O esperado é que os meus LEDzinhos fiquem fazendo isso. Tá bom? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Esperando 500, no intervalo de 500 milissegundos para cada um. Então vamos lá. O meu hardware tá com a última aula ainda. Então nós vamos compilar isso aqui, ó. Compilou. Agora vamos gravar isso, né? Vamos ver se está aqui no 4 já, aula 4. Bom, vou abrir aqui por garantia e eu vou. Agora vamos ver o que aconteceu lá. Olha lá o que está acontecendo. Vai, volta, vai, volta. Então a minha tabelinha funcionou belezinha. Tá bom? Então trabalhar com tabela é uma coisa simples, não é nada estranho não. Bom, agora vamos ver lá, é o seguinte, né? Por que eu coloquei essa tabela aqui, né? O primeiro nessa aqui. Bom, é o seguinte, vamos supor que por um motivo qualquer, por exemplo, numa placa, eu quero que pisque assim. Aí eu tenho na minha produção lá, eu tenho um outro tipo de uso, que eu quero que ele pisque de 2 em 2, ó. Tá bom? Só que eu não quero mexer no meu código. O código é igualzinho. A única coisa que vai mudar é a tabela, só que são para hardwares diferentes. O que eu faço? E eu posso falar para o meu compilador assim, ó, meu compilador é o seguinte, ó, se aqui tiver escrito tal coisa, você vai compilar com essa tabela aqui, ó. E se tiver escrito tal coisa, você vai compilar com essa tabela aqui, despreza a outra. Então, só para vocês verem a loucura que é isso, eu vou, de propósito, eu vou liberar esse... Eu liberei aqui, ó. Então, agora o meu compilador enxerga isso. Só que vocês percebam, ó, que tá com o mesmo nome, ó. Tá bom? Mesmo nome, ó. Const unsigned char tab LEDs, ó. Const unsigned char tab LEDs, ó. Mesmo nome. Se eu compilar aqui, ele vai dar um erro lá, ó. Vamos ver o erro que ele deu, ó. Erro, ó. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Olha aqui, ó. Redefinição de tab LEDs, tá bom? Então, o que vai acontecer agora? Ele enxergou 2, ó. Ele enxergou 2. Então, eu teria que mudar o nome de uma dessas tabelas aqui para ele não dar erro. Só que na hora de eu usar aqui, para um hardware eu faria para um, para outro hardware eu faria para outro. Isso aqui é um programinha simples. Eu poderia mudar aqui, compilar para um, compilar para outro, não tem problema nenhum. Mas vocês vão ver que às vezes isso que eu vou fazer é muito mais prático e a gente vai aprender uma coisa nova. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente faz assim, ó. Aqui eu vou usar essa diretiva aqui do if-def. Então tudo que tem o asterisco na frente, ele é uma diretiva
pro compilador, só pro compilador. Tá aqui, ó, if def. O que é if def? Ó, se definido. Eu posso pôr qualquer coisa aqui, ó. Colocar assim, ó, tab1. Desculpa, não é se definido. Eu vou colocar aqui, ó, define tab1. Podia pôr qualquer nome, tá bom? Tab, vou pôr assim, ó, 01. Não pode pôr ponto. E aqui eu vou colocar assim, ó, define tab02. Mas o que quer dizer isso? Nada, eu só estou falando assim, ó, define tab01, define tab02, mais nada. Isso aqui não quer dizer nada, isso aqui é uma conversa nossa com o compilador, tá bom? Agora aqui é que vai o lugar, ó. Aqui eu vou usar o if def, ó. Aqui eu vou fazer assim, ó, if def, ó. Ou seja, se definido tab1, ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou pôr um end if, ó, end if, tá bom? E aqui eu vou colocar assim, olha, if def, ou se definido tab2, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí que eu tenho que colocar um end if. Então vamos lá, vamos recapitular. É o seguinte, olha, ele tá falando o que é para mim? É o seguinte, ó. Ele tá falando assim, olha, se lá em cima se definir tab2, o meu compilador vem, aqui está definido os dois, ó, mas eu vou definir só agora o tab2, ó. Então tá comentado aqui, então tá assim, ó, define tab2. O meu compilador vem aqui e fala, ele definiu tab2, legal, vamos ver o que ele vai fazer com isso. Quando ele chega aqui, ele fala assim, ó, se definido tab1, faça isso aqui, compila com isso, ó. Mas não está definido tab1, está definido tab2. Então ele pula tudo isso aqui. Ah, está definido tab2. É o que ele faz, compila com isso aqui, ó. Vocês vão ver que não vai dar erro de compilação agora, porque ele só vai pegar esse camarada aqui, ó, e esse aqui. Então vou salvar lá e vamos compilar, ó. Vamos ver o que ele escreveu, ó. Tablets não foi declarado. Tá bom? Vamos ver o porquê que não foi declarado. Tab1, aqui tá, tab02, e depois eu coloquei, só que aqui, ó, eu coloquei tab, tem que ser do jeitinho que tá aqui, ó, tá bom? Tem que ser do jeitinho que tá, tab2, ele não achou nenhum nem outro, ó, tá? Como ele não achou nenhum nem outro, é como se os dois aqui não existissem. Quando chegou aqui ele falou assim, opa, não, você não criou a tabela de LEDs, ó, a tab LEDs. Agora vamos salvar aqui. Compilou. Tá bom? Compilou. Compilou com qual tabela? Com essa aqui, ó, por causa da diretiva if def tab2. Ó, isso aqui é muito usado, viu, gente? Então, vamos ver, ó, se ele compilou com essa tabelinha aqui, o meu LEDinho ele vai para lá e para cá de 2 em 2, ó. Então vamos ver como é que tá meu hardware lá, ó. Meu hardware tá de 1 em 1, ó. Tá, agora eu vou gravar isso aqui. E adivinha o que aconteceu? Olha lá, 2 em 2, ó. Tá bom? Então aquela diretiva de compilação lá funciona legalzinho, ó. Agora eu vou voltar para o tab 1, ó. Vou voltar para 1. O que eu faço? Eu defino isso aqui, ó. Devolvo o tab 1 e comento o tab 2, ó. Aí eu compilo de novo, ó. Então vamos lembrar, o meu hardware está de 2 em 2, ó. Agora eu vou fazer ele ficar de 1 em 1. Vamos lá? Olha lá. Tá de 1 em 1. Beleza, gente? Então, essa diretiva aqui, tab 1, tab 2, é muito legalzinha. Desculpa, o if def, né? Ele é muito legalzinho porque ele fala para o compilador, você na verdade faz o compilador compilar com aquilo que você quiser. Basta que você crie as definições aqui, ó. Então eu poderia usar se definir tab2, poderia ter mais coisas aqui, ó, que quando eu definisse lá tab2 ele fazia. Só que uma vez eu usei porque na rotina de delay a gente usava o simulador, e no simulador as constantes aqui não batem, né? Porque o computador não consegue gerar os tempos igual no mundo real.
Então o que eu fazia? Eu definia aqui que era hardware ou então PC, e quando chegava aqui na minha rotina do weight, ele desprezava essa constante aqui. Aí funcionava. E quando eu ia rodar no hardware de verdade, aí eu colocava aqui define hardware, qualquer coisa aqui, aí ele considerava esse delay aqui como ele é aqui mesmo. Então isso aqui é muito legal, não precisava ficar mudando a minha rotina. Porque o wait a gente chamava num monte de lugar. Você imagina eu criar um wait para o PC, outro wait para o hardware, né? Não é prático isso, tá bom? Onde eu trabalho eles usam muito isso aí porque tinha um equipamento nosso lá que ele era usado para diversos clientes e funcionalidades muito parecidas. Então o programador ele fazia o que? Ele criava essas diretivas aqui. Para o cliente tal, ele carregava lá uma rotina, outras não. Para o cliente 2, ele criava outras, ele compilava com outras rotinas, outras funções, mas o corpo do software mesmo era um só. Então era muito legal isso aqui. Eu acabei aprendendo a usar isso. Gostei, uso até hoje, é muito interessante, tá? Depois vocês vão ver usos para isso aqui. É muito prático esse negócio aqui, tá? Quando você usa cristais de valores diferentes, por exemplo, em alguns projetos, você pode criar lá as diretivas de compilação, por exemplo, para esse cara aqui, ó. Se for cristal X, defina com isso, compila com esse valor. Se for cristal Y, compila com tal valor. Se for um cristal com valor tal, compila com tal valor. Você não precisa ficar calculando toda hora isso aqui. É só você falar para ele definir a cristal é esse, ele já sai fazendo tudo direitinho. É muito prático, tá bom? Bom, agora eu queria chamar a atenção de uma coisa, que é o seguinte, aqui nós criamos a Flash, Const, um Signchar, tabela e tal. Eu vejo por aí, né, não é uma crítica, não é nada, mas o pessoal costuma fazer isso, ó. Tá? Eu vou colocar só um char aqui, ó. Bom, o que eu fiz aqui? Ele está aqui definido tabela 1, né? Então ele está aqui, ó. Bom, o pessoal faz o que? O pessoal faz isso, ó. Então ele está, na verdade, ele está criando isso aqui onde? Numa tabela de LED, ó. Desculpa, de memória RAM, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. A pessoa por aí não faz nem isso, ó. Faz isso. Põe int aqui, mas depois nós vamos ver isso. Bom, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei, na verdade, minha tabela na memória RAM. Tá bom? Bom, é certo isso? Funciona? Bom, agora eu vou definir aqui. Olha só a prática disso, ó. Comento aqui, ó. Então ele vai piscar de 2 em 2 aqui, ó, pra gente ver que mudou, né, ó. Tô usando isso aqui agora, ó. Tá de 1 em 1 aqui, ó. Né? Então se isso aqui funcionar, embora eu tenha colocado o char aqui, ele vai piscar de 2 em 2. Então é o seguinte, quando eu coloco isso, eu tô falando para ele assim, olha, cria essa tabela aqui na memória RAM para mim. Aí isso aqui é certo? Não é. Pode não ser de todo errado, mas eu vou dizer se é no mínimo inapropriado, porque isso aqui a gente não muda, né? Eu não vou ficar salvando, alterando esse valor. Então, o lugar mais apropriado para isso aqui é na memória de código, tá bom? Funciona? Funciona. Eu vou compilar aqui, ó, não deu erro nenhum. Vou programar. Tá em 2 em 2. Ixi, deu até pau aqui, ó. Tá bom? Vamos ver por que deu. Nem funcionou direito, tá bom? Então, bom, isso aqui é certo ou errado? Não é muito certo fazer isso aqui. Pensando bem, tá errado. Então, como é que eu sei que quando eu faço isso aqui, olha, ele gravou em memória RAM? Tem um arquivinho que esse cara gera aqui, tá bom? Quando ele gera o arquivinho, você consegue saber o tamanho de RAM, quantidade de RAM que ele usou. Eu vou devolver lá eu vou deixar assim mesmo, mas eu vou devolver aqui para aqui, ó.
Vocês verem que nem funcionou direito, né? Desculpa, eu vou devolver aqui, olha, para essa tabela aqui. Então aqui eu vou tirar o 1, colocar o 1, tirar o 2, ó. Então, porque aqui tem mais dados, é mais fácil da gente... Olha, compilou. Tá bom? Só por curiosidade, eu quero ver se com essa tabela aqui funciona. Vocês sabem que existe a lei de Murphy, né? Eu testei tudo bonitinho antes, funcionou. Com essa tabela que está funcionando, não também, ó. Tá bom? Então quando eu coloco na RAM, vou resetar aqui, ó, funciona uma vez só, depois ele para, ó. Não, não. Depois ele se perde, ó. Tá bom? Então não sei porquê, deveria funcionar. Mas aqui o foco não é esse. Eu quero para vocês o seguinte, talvez eu já sei o que é, porque como aqui está char, o char lembra que ele é de 127 e não 255. Então vamos fazer isso aqui só para que eu mate a minha curiosidade. Tá bom? Deixa eu compilar aqui, deixa eu programar aqui e vamos ver se está rodando aqui, ó. Acho que agora vai funcionar, ó. Porque como tava char, tá vendo, gente? É bom acontecer essas coisinhas. Como tava char, lembra que o char é de 0 a 127 e de menos 127 a 0, só que o meu comparador aqui, ó, ele é FF, ele é 255. Então lá obrigatoriamente tem que ser um Cygnus-char mesmo, tá bom? Cygnus-char. Então é o seguinte, funciona lá. Funcionou bonitinho. Mas é certo? Não, não é certo. Sabe por quê, gente? Ocupa muito memória RAM desnecessariamente. Mas como é que você prova isso, Zé? Então vamos lá, ué. Vamos provar, né? Bom, vamos lá. Eu vou aqui no meu diretório. Ele está aqui, ó. Quando vocês criarem o seu projeto, dentro do seu projeto lá, ele vai criar essas pastinhas aqui, ó, OBJ, bin. Dentro do bin ele cria um debug, dentro do debug ele cria essa turminha aqui, olha. Tá bom? O bin, só que eu não sei se no Windows tem a opçãozinha lá, quando a gente cria o projeto eu ponho para criar o bin. Eu não sei se no Windows tem, deve ter, porque no InAVR lá deve ter tudo já. Então é o seguinte, aí eu criei esse arquivinho aqui, .sh, olha. Deixa eu pôr uma lupa aqui para vocês verem, ó. Esse .sh no Linux é o ponto baixo do Windows, tá ok? Então, o .sh do Linux é o ponto baixo do Windows. Então, você criando no seu Windows aí um batezinho, você vai ter, você cria com esse comandinho aqui, ó. No Windows, aqui não vai ter isso, né? No Windows aqui, acho que se não me engano é CLS para limpar a tela. E o comandinho para você ver o quanto de memória que ele usou é esse AVR size aqui, ó. "-c", 2 tracinho, MCU igual. No nosso caso é o ATmega 328p, ó. E aqui é o arquivinho, o .elf que ele cria aqui, ó, que é esse camarada aqui, ó. Tá, ó, esse sujeito aqui, ó, .elf, ó. Tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai nesse arquivinho .elf ter as informações de memória que ele usou. Então o comandinho é esse aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês a lupa. É AVR size "-c", traço MCU igual a ATmega 328p, que é o que a gente está usando, e o arquivinho .elf que vocês criaram aí, tá bom? Então eu vou rodar esse cara aqui, ó. Vou rodar numa janelinha aqui não é de DOS, né? Então eu vou criar aqui, a gente faz assim, ó, sh e avr, dá um tab que ele achou, olha. Então vamos lá. Então, ó, aqui, olha aqui, ó, ele usou no data, ele usou 17 bytes, tá bom? Mas por que ele usou 17 bytes? Porque aqui, veja bem, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais 2 que ele deve ter usado para alguma coisa. Tá bom? Então, se eu tirar esse cara aqui, ó,
Agora ele vai salvar na flash. Como é que você sabe? Porque agora ele não vai ter mais 17 bytes lá da memória, desculpa, da área de data, que é a memória RAM. Então eu vou compilar aqui de novo, olha. Vamos ver lá e vamos rodar o comandinho de novo, tá bom? Vamos aqui rodá-lo. Olha lá, 1 byte só. Ou seja, ele não usou memória RAM para salvar a minha tabela, tá bom? Não usou memória RAM. Ah, mas e agora? Como é que você sabe que ele usou memória de programa? Então, antes de mostrar para vocês, eu quero fazer outra coisa aqui, olha. E agora sim eu vou poder criar aqui, olha. Eu vou, em vez de usar o const char, eu vou usar, eu vou de novo, vou comentar aqui, ó, que é o que o pessoal mais usa aí, que eu vejo a turma usar aí, ó. Vamos ver, ó. Então vamos lá, aqui int. Tá, lembra que tinha dado 17 quando era um signed char? O int não vai dar pau, porque o meu FF ele está coberto aqui pelo só int aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, eu vou compilar. Agora vamos ver o que vai acontecer. Eu vou rodar de novo. Ó, 31 bytes. Tá bom? Lembra que tinha dado 17? Agora ele usou o dobro. Ele usou o dobro de memória quando você faz int. Então, você imagina você toda vez que for criar uma tabela, ficar usando int. Para cada 15 posições, está usando o dobro. Tá bom? Então, gente, isso aqui só é para... Funciona? Funciona. Tá bom? Se eu fizer isso aqui, ó, int, ó. Agora eu vou mudar a minha tabelinha só para mudar a cadência do meu LEDzinho lá, ó. Tá bom? Vou compilar aqui. Ó, o meu hardware tá de 1 em 1. Agora eu vou fazer o que? Vou fazer ele andar de 2 em 2, ó. Vamos ver o que está acontecendo. Funciona. Tá bom? Funcionar basta? Não. Não basta, tá bom? Não basta porque você aqui fez um código, olha lá, inapropriado. Ó, inapropriado, tá bom? Não basta funcionar, gente, tem que fazer as coisas direito, ó. Você usou 31 bytes quando você não precisava usar nenhum, tá bom? Se eu simplesmente fizer isso e por direito aqui, ó, char, ó, o que vai acontecer? E agora vamos rodar lá o meu batezinho, ó, usou 15 bytes só, tá bom? Por que ele usou 15 bytes? Usou aqui, desculpa, aqui ainda, flash, tá certo. Ó, usou 15 bytes e eu vou rodar aqui de novo, ó. Lá, usou só 15 bytes, 07, tá bom? Então, gente, tem que tomar cuidado na hora que a gente faz essas coisas aqui, que aliás eu tô olhando aqui, né, olha, aqui que eu tenho que mudar. Não é lá em cima não, ó. Vou fazer direito aqui, eu vou colocar char. Ele não pode usar nada, tem que usar só a memória de código, ó. Tá bom? Porque aqui está definido tabela 2, ó. Então estou mexendo tabela 2 aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos rodar meu, ó, 1 byte. Não usou nenhuma memória RAM. E está corretíssimo, não é para usar mesmo. Tá bom? Isso aqui é para ser guardado em RAM e não em EPROM. Agora vem aquela velha perguntinha, né? Mas como é que você sabe que você está usando aqui na flash? Bom, realmente é meio complicado de provar, porque nesse caso aqui, olha, aqui está o código meu também, né? Então vou fazer o seguinte, ó, eu tenho um programinha aqui que eu consigo abrir. Eu vou abrir o binário meu aqui, ó. Bom, então tá aberto aqui, ó. Então veja bem, olha, vamos ver lá. Porque eu coloquei isso aqui. Quando eu faço isso, ele costuma criar na sequência. Então, onde eu ver uma sequência de FFF, depois eu vou ter que ver uma sequência assim, ó, 1, 2, 4 até o 2, ó. Então vamos ver lá onde ele está, ó. Esse cara tá aqui, ó.
Olha lá, ó, minha sequência de FF está aqui, ó. Tá ok? Então, como eu estou usando essa tabela aqui, na verdade, ó, aqui é 3, tarará, tarará. Vamos mudar aqui para tabela 2, desculpa, tabela 1, que lá vai ficar mais fácil da gente enxergar, olha. Salvei, compilei, tá bom? Agora aqui eu não vou gravar mais lá, né? Eu vou abrir de novo esse arquivo aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão percebendo, ó, aquela sequência de FF que eu criei aqui, ela é só para eu ter uma referência para eu me achar, ó. Depois disso, eu sei que vem a minha tabela. Como aqui está definido tabela 1, ele compilou com essa tabela aqui, ó. Essa aqui, ó. E é verdade mesmo, ó. Foi confirmado isso, tá bom, ó. Opa, desculpa, ele está aqui, ó. O F, todos os meus Fs estão aqui. E aqui está a minha sequência, ela vai até o 2 aqui, ó. O último carinha é o FF. Deixa eu pôr uma lupa aqui para vocês verem. Olha ele aqui, ó. Olha lá, 1, 2, 4, 8, 10, 2, 0, 4, 0, 8, 0. E o meu último cara lá é o FF. Pode ver que ele usou só 1 byte para cada dado que eu declarei lá, ó. 1 bytezinho só. Agora vamos fazer o seguinte, vamos declarar um int aqui só para ver a farra que vai ser, ó. Cadê? Int, ó. Tá bom? Int. O pessoal gosta de int, né? Não sei porquê, mas o pessoal gosta de int. Então vamos lá, ó. Vou compilar de novo. Agora vamos lá. Então, gente, não basta fazer, tem que fazer direito. Aqui, ó, abrir. Bin, ó. Olha o que está acontecendo. Aqui é a minha cadeia de FFs, ó. Agora, olha só que interessante o que ele fez quando ele criou os bytes, ó. Ele usou 2 bytes para cada dado e ele colocou o mais significativo depois, ó. Esse aqui é o menos significativo, ó. Então, ó, o 1 ficou 0100, o 2 ficou 200, o 4 ficou 400. Ele está usando o dobro de espaço, ó. E esse negócio de usar o dobro de espaço, quando você for comparar, ele também vai ter que comparar, ele vai ter que fazer um malabarismo aqui, porque o GCC ele colocou o compilador e ele deve ler o que? Primeiro ele deve ler o mais significativo aqui na frente e depois o menos significativo no endereço anterior, ó, tá bom? É coisa dele lá, tá? É coisa dele. Então, olha que ele usou o dobro de memória. Então, qual que é a intenção de mostrar isso aqui para vocês? A intenção de mostrar para vocês isso é que eu tenho percebido por aí um uso indiscriminado do int, tá bom? Eu acho que é porque o int, como ele cobre todos os casos, o pessoal taca int em tudo aí, mas isso não é certo, gente, tá bom? O certo é você alocar a memória do tamanho que você do tamanho do dado que você precisa e não ficar pondo int aqui a torta direito e vai falar funciona, mas com todo o respeito da palavra fica um serviço porco, né? Porque você viu que você ocupou o dobro de memória. Aqui é um programinha que eu não posso nem chamar de programa, né? Mas depois nós vamos ver que a gente vai ter tabelas enormes aqui, que são os casos quando você faz uma aplicação que tem muita mensagem. Você fica pondo int em tudo ali, mensagem é um negócio que come memória. Daqui a pouco você vai ter que ter um trambolho de um processador para fazer uma coisinha qualquer lá, porque você fez uso indevido de memória. Então, esse tipo de coisa aqui, ele, vamos dizer assim, dá valor ao seu trabalho, porque quem olha fala, realmente o camarada ele usou direitinho, ó. Ele precisa de 1 byte, ele declarou 1 byte aqui, ó. Precisa de 1 byte, declarou 1 byte, ó. Ah, precisou do int, declarou um int, mas quando ele declarou um int, ele declarou um int porque ele precisou de um int, ele precisou de 2 bytes, tá ok? Então, gente, fica a dica aí, ó. Eu tô pegando o pé de vocês mesmo, porque a ideia aqui é fazer com que vocês façam a coisa direito, né? Esse negócio que, mas funciona, não pode ser assim, tem que fazer as coisas funcionarem, mas o seu código ele tem que estar bem feito, tá bom? O seu código tem que estar otimizado, tá? Bem otimizado mesmo. Então, cuidado com esse negócio de ficar usando o int à torta direito aqui,
Isso aqui come memória, tá bom? Se você quiser ser um profissional mesmo disso aqui, esse tipo de coisa tem que ter atenção, tá bom? Bom, gente, eu acho que por hoje tá bom demais. Tá um pouquinho longo o vídeo já. Eu agradeço vocês aí. Se gostaram, dá um like aí. Compartilha com a moçada aí. E aciona o sininho se quiser receber mais notificação de vídeo. Só, brigadão aí, olha. Fique com Deus vocês, hein?